Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Exposição Bíblica para você. Depois de alguns dias, né? Sem postar nenhum vídeo, estamos aqui mais uma vez. E nessa oportunidade estarei falando aqui a respeito de um tema, de um assunto muito importante, muito necessário para nós. A respeito de batalha espiritual, ou mais especificamente, maldição hereditária. Que muitas igrejas, muitas denominações, muitos pregadores há que falam a respeito disso e aí induzem, ensinam os crentes de que existe maldição hereditária, ou seja, um filho ele pode receber a maldição de um pai e assim sucessivamente. O pai cometeu um pecado, cometeu uma iniquidade contra Deus e o filho vai sofrer as consequências. Então é sobre isso que vamos falar nesta oportunidade aqui nesse vídeo. Lembrando você que o canal Exposição Bíblica tem como objetivo trazer o texto bíblico da Palavra de Deus da forma original, da forma como ela é, e não da forma como muitos têm trazido interpretações errôneas, interpretações incorretas e que levam o povo de Deus a entenderem a Bíblia de uma forma equivocada. Então, o nosso objetivo é esclarecer o texto bíblico de acordo com a mensagem real da palavra de Deus. Então, hoje falaremos aqui a respeito do capítulo 20 do livro do Êxodo. Gostaria que ao final do vídeo você possa deixar aí a sua curtida, dar o seu ok, deixe sua mensagem nos comentários. Se você deseja um tema, saber a respeito de um assunto, é só você deixar escrito aí nos comentários, tá bom? E aí trataremos a respeito disso, se você tem alguma dúvida. Então fale comigo, fale conosco, teremos a imensa alegria de responder para você, tá certo? Compartilhe esse vídeo também com o máximo de pessoas que você puder. Capítulo 20 do livro do Êxodo. O texto nos diz assim no verso de número 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Esse é o texto principal usado aí pelos adeptos da maldição hereditária. Essa teologia, esse ensino trazido aí por Jorge Linhares há muitos anos, né? E aceito aí por muitos por falta de conhecimento de interpretação bíblica. Muitos aí então dizem que os filhos acabam recebendo maldição dos seus pais. Isso não existe, isso não é real. Nós podemos ver aqui no texto bíblico, como nós sempre temos falado, você precisa ler o contexto todo. E aqui no contexto aqui do capítulo 20, Deus tratando com o povo a respeito dos mandamentos que ele deixou. Então ele vem falando aqui, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás aos seus deuses fabricados, assim como no Egito. Muitos adoravam os deuses fabricados, os deuses egípcios. E muitos dos, então, israelitas que estavam escravizados, acabaram por cultuarem e por prestarem culto a esses deuses egípcios. E aqui Deus está tratando com eles, corrigindo esses erros e dizendo que aqueles que assim fizessem seriam alcançados pela ira de Deus, pelo castigo divino. Ele não está dizendo aqui que o filho receberia a maldição do pai, não. Tanto assim é verdade que se você prestar atenção na leitura do texto bíblico, quando o povo de Deus, quando os espias foram lá e olharam a terra e voltaram com aquela notícia ruim, o que aconteceu com aquela geração? Toda aquela geração pereceu no deserto. Mas quem é que permaneceu e quem é que entrou na terra prometida? Os descendentes daqueles que estavam lá no deserto peregrinando.
né? Uma geração seguinte, filhos daqueles anteriores. Só que somente entraram na terra prometida aqueles que adoravam ao Senhor. Então, o que Deus está dizendo aqui é justamente isso. A palavra de Deus também, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 20, trata a respeito disso, que Deus, ele pune exatamente aquele que pecar. Capítulo 18, verso 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho a iniquidade do pai. Não é algo que vem de geração em geração. Não, não é assim. Portanto, deixe de acreditar nestas coisas aí de maldição hereditária que não existe. Né? Se você está passando por um momento, por uma dificuldade muito grande, se você está sofrendo, certamente, né, se você tiver um pecado, não tiver confessado a Cristo como Senhor, a responsabilidade é sua, não é dos seus pais. Então, o que você precisa fazer para resolver o seu problema? O seu problema é você que pode resolver com Deus. E de que forma? Você crendo em Deus como Senhor e Salvador da sua vida e se arrependendo diante dele de todos os seus atos. É assim que se quebra essa maldição. Na realidade, é a maldição do pecado do gênero humano. Porque todos nós nascemos com a égide do pecado. Nós nascemos com este peso. E para que este peso possa sair de nós, nós precisamos de Cristo. Então, por isso que diz o texto, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele escreve, né, que agora nós vivemos em novidade de vida. Por quê? Porque em Cristo nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se você é nova criatura, o Paulo mesmo escreve, né, dizendo que as coisas velhas, lá a igreja de Filipos, que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele também fala a respeito disso. Então precisamos entender que realmente em Cristo nós temos a plena e total libertação. Então essa história de maldição hereditária, isso não existe, tá certo? Cada um é responsável pelo seu erro, pelo seu pecado. O pai não leva a iniquidade do filho, nem o filho a iniquidade do pai. A alma que peca, essa morre. Cada um é responsável por si. Então, essa história de que você é um viciado porque o pai foi viciado, você pode ter visto o exemplo do seu pai e por conta de problemas aí psicológicos, ou até mesmo nem nada a ver, mas você optou por isso. E isso pode ser quebrado em Cristo Jesus, mas não tem nada a ver com maldição que foi lançada e aí tem que quebrar isso. Isso não existe. A quebra acontece quando nós deixamos o pecado e nós entregamos nossa vida a Cristo. Aí sim nós temos realmente a nossa libertação por completo. Então, essa história de maldição hereditária, ou seja, que nós herdamos de nossos pais, é errado. O que nós herdamos é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí nós somos realmente. Né? E é isso que nós herdamos. Agora, aqueles que permanecem no pecado, aqueles que permanecem na sua vida afastada completamente de Deus, crendo apenas no acaso, na sorte ou em outras coisas mais, vivem essa pequena vida. E essa é uma vida de pecado, uma vida afastada de Deus. Né? Então, estão realmente debaixo da maldição, mas a maldição do pecado. Mas a partir do momento que entregam a vida a Cristo, então esta maldição é quebrada. Arrepende-se dos seus pecados e aí há uma nova vida. É isso que nós temos em Cristo, uma nova vida. Tá certo? Em breve estaremos com um novo vídeo aí, trazendo uma mensagem da palavra de Deus para você, para o seu coração. Tá bom? Você pode deixar aí o seu comentário, você pode deixar o seu ok, clica aí, tá bom?
Faça a sua inscrição lá no canal também para receber aí as notificações de novos vídeos, de novas mensagens. E se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição para responder o seu questionamento, a sua dúvida, né? Sanar a sua dúvida com a graça e pela misericórdia de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo, permitindo Deus.